Vocês estão conseguindo perceber, né? Bom, o fato é que o resultado hoje está melhor do que esse aqui ainda, tá? Então, essa aí foi a visão subaquática. E agora eu vou falar rapidinho de robótica nesses minutos que faltam. O que é robótica? Vamos falar de algumas definições. Uma muito conhecida é conexão inteligente entre percepção e atuação. Olha só o que está dizendo. Eu tenho uma conexão inteligente, alguma coisa que liga percepção. O que é percepção? São os nossos sentidos, não é isso? Tato, olfato, a história toda, com a ação correspondente que eu vou tomar. Então, robótica é isso. Isso é que é robótica. A robótica estuda exatamente isso. Outra forma de você ver robótica é no livro de IA. Quem tem interesse por esse é um livro que tem uma versão até mais nova, que vale a pena vocês adquirirem e ler, tá? É o estudo de agentes físicos que realizam tarefas interagindo com o ambiente físico. Então é físico com físico, certo? E uma mais recente do Trum e colegas, é a ciência que estuda percepção, você está percebendo, né? Manipulação do mundo físico por intermédio de dispositivos controlados por computador. Então, se você pudesse definir o que é um robô. Um robô é um dispositivo reprogramável, verdade. É uma máquina utilizada para poder realizar tarefas sequencialmente, é verdade. Limita e dá aparência de alguma coisa que é inteligente, certo? É ligação inteligente entre percepção e ação. Um robô é um sistema que existe no mundo físico e percebe autonomamente o ambiente e age para poder realizar suas tarefas. Qual deles que é o robô? Qual a definição de robô? Na realidade, eu não sei que definir o que é um robô, mas quando eu ver um robô, eu sei que é um robô, certo? Será que sabe mesmo? Tem um teste interessante de computação que é o teste de Turing, né? Ok? Por exemplo, isso aqui é um robô. O que é isso aqui? A gente integrou isso no Verlab. Nada mais é do que uma base, essa base aqui é o Roomba. O Roomba é um aspirador de pó que mais vendeu no mundo, não sei, mais de 6 milhões de unidades vendidas. Você compra isso aqui por $129, certo? E por mais R$29,99, não, tem nada. Então, em cima disso aqui, a gente integra o que a gente quiser. Em particular, a gente colocou duas coisas. A gente colocou um manipulador, que é esse bracinho que vocês estão vendo aqui, ó, com a garra, certo? Isso aqui tem possibilidades, obviamente, de eu pegar objetos no ambiente, né? E eu coloquei, a gente instalou aqui um sensor, que é um sensor laser. Esse sensor aqui, ele joga um plano de luz e ele mede. Na verdade, o laser ele vai, incide em cima do objeto e você estima a distância. Então, com isso, você consegue perceber o ambiente por meio desse sensor laser. E se tudo falhar, você tem o para-choque, né? Se o laser não percebeu, ele bate alguma coisa. Além disso, o Roomba vem com sensores chamados sensores de abismo, né? O cliff sensors, de tal forma que se ele chegar aqui, ele não vai mais adiante, porque ele sabe que ali não tem espaço mais para ali, certo? Então, a ideia, o que a gente faz na realidade é integrar diversos dispositivos e esse cantinho aqui, ó, a gente coloca um netbook. E com o netbook, pronto, é a computação que você precisava. Ou seja, fazer robô, você não tem que pensar que você vai estar mexendo com graxa, porca, parafuso, nada disso não. Tem um aspecto de integração que gasta um pouquinho de trabalho, mas o grande desafio, cara, é exatamente o software que vai aqui dentro desse netbook. Ó. Porque esse software vai ter que fazer esse robô ser autônomo. Ou seja, vai ter que perceber o mundo, vai ter que desviar de obstáculos, vai ter que executar a tarefa, vai ter que pegar a coisa e assim por diante. Isso é software, tá? E software legal, bacana de escrever, certo? Então esse aqui é um tipo de robô, tá? A gente tem alguns desses lá no Verlab e a gente faz, devo mostrar para vocês também, a cooperação. Eu posso colocar vários robôs juntos para poder interagir e cooperar para uma determinada tarefa. Por exemplo, transporte de objetos, certo? Monitoração de ambientes, você também descobrir e explorar o ambiente, assim por diante. Esse aqui é um outro robô. Vou colocar assim para vocês enxergarem melhor, né? Isso aqui é chamado um quadricóptero ou um quadrirotor, porque tem 4 hélices. Então parece com um helicóptero, mas tem 4 hélices. E esse robô aqui, ó, é um robô aéreo. Obviamente ele voa, né? E nele, vocês não estão vendo aí de longe não, mas ele tem uma placa com 2 processadores relativamente poderosos, memória, etc. E um conjunto grande de sensores. Tem sensor de altitude, o sensor barométrico. Ele tem sensor inercial. O que é um sensor inercial?
O sensor inercial ele mede acelerações e velocidades em torno dos 3 eixos coordenados. Então, ele sabe a pose, a gente chama de pose, né, dele, tá, baseado nessa informação de aceleração e velocidade dos eixos. Ok? Ele tem, obviamente, isso aqui é um GPS, você consegue saber a localização dele com bastante exatidão em relação, se estiver do lado de fora, claro, aqui dentro não pega, né? E tem toda a parte de comunicação sem fio. Então, você consegue conversar com ele via o seu Wi-Fi predileto, tá? E o que a gente faz com isso? Na realidade, a gente realiza experimentos, né? Ele é utilizado para experimentos de cooperação entre eles. A gente tem, na realidade, 3 iguais a esse, outro um pouquinho maior. A gente faz cooperação entre robôs aéreos para poder fazer monitoração, né? Você adquirir imagens, inspeção, etc. E como também cooperação dele com robôs terrestres, né? Ou outro tipo de robô, ou seja, imagina uma situação que você está perseguindo alguém, né? Então, nessa perseguição, de repente, tem situações que esse robô aqui vai estar enxergando mais do que esse. Mas tem situações que esse cara aqui vai estar enxergando mais do que esse. Então, pela troca de informação e, obviamente, essa movimentação coordenada, você consegue resolver problemas, abordar problemas de perseguição, por exemplo, de encontrar e assim por diante. Então, existem várias aplicações, tá? Ok. Além desses carinhos aqui, tem isso aqui também, um robozinho, certo? Esse robozinho, para você ter ideia, ele custa 4 também exagero, 7 vezes o preço desse aqui, ó. Esse robozinho é todo integrado. Ele tem uma câmerazinha aqui, ó, pequenininho, vários sensores de proximidade, etc. E ele tem comunicação Bluetooth. Então, a gente tem alguns robozinhos desses, acho que são 12, para realizar experimentos de cooperação. E uma outra área em robótica é chamado de enxames. Quando você começa a ter uma quantidade muito grande de robôs, até uma área que o professor Omar está investindo aí, que é fazer enxames com uma coisa que eu vou mostrar. Você já mostrou para eles? Não? Tá? Quando você tem agora, não tem dezenas de robôs, mas você começa a ter milhares de robôs. Como é que você controla milhares de robôs? Certo? Então, essa área que é chamada de enxames é uma área muito importante e o professor Luiz Chamovic é quem mais trabalha com isso aí. Vamos lá. Só contando rapidamente a história, a origem da robótica talvez tenha vindo desse relógio de água do Citébio, né, de Alexandria. É um sistema simples, mas de fato bem interessante para poder marcar a hora. Depois, se vocês acharem isso na internet, é interessante ver como é que funciona o mecanismo. O Heron, que foi um cara que teve contribuições interessantes, inclusive em visão computacional, mas na realidade o máximo que ele fez foi dizer o seguinte: olha, a gente enxerga porque tem um espírito que sai do objeto e vem até o nosso olho, assim que eles achavam que enxergava. Certo? Mas o Heron, ele foi um engenheiro interessante também. Leonardo da Vinci, obviamente, né, existe um livro muito legal que é chamado Os Robôs Perdidos, de Leonardo da Vinci. Ele fez várias incursões importantes na área de robótica, naquela época, com o instrumental que ele tinha. Tá? Um exemplo bonitinho, no Japão, né, que é o Karakuri Ninjo. Basicamente, é o bonequinho que serve chá, certo? Imagina, nós estamos falando disso aí, né, talvez 1700 por aí. É totalmente mecânico. Tá? E vocês estão percebendo que segue uma trajetória pré-definida. Isso é feito por meio de dispositivos exclusivamente mecânicos. Obviamente, o que a gente faz hoje é com dispositivos computacionais. A gente determina trajetórias, navegação a partir de computação. Tá? Tesla, todo mundo já falou do Tesla, ele foi o primeiro a fazer um submarino autônomo, na realidade, telecontrolado. Né? É um veículo subaquático. E é esse cara, chamado Karel Čapek, né, é que, de fato, batizou, ou colocou o nome Robota. Tá? Então, em 21, ele escreveu uma peça que eram os robôs universais de Rossum, que tinha isso aqui claro, né? Era simplesmente a indumentária do ator. Né? Mas, por causa dele, que o termo robota, que era um termo comum utilizado em tcheco para trabalhador forçado, que foi utilizado posteriormente, como vou mostrar para vocês, por um novelista, né, conhecido. Em 39 aparece esse robô que é o Electro e o cachorrinho dele, o Sparko, né? Certo? De fato, era um dispositivo mecânico, um solenoide, etc. E eu vou mostrar só um pedacinho porque é curioso. Isso aqui na feira de Nova York, está sem áudio aqui, mas de fato esse cara aqui está apresentando o Electro, né? Ele ficou conhecido. Totalmente mecânico. Né?
ele falava por telefone com a figura aí, tá certo? Então, talvez seja um dos primeiros humanoides, por assim dizer, né? Então, Isaac Asimov foi o cara que pegou o termo robota e transformou em robótica, que era a ciência, então, que construiria e daria manutenção, né? Consertaria os robôs, certo? O George DeVoe foi o cara que, de fato, pôs para funcionar o primeiro robô manipulador, que esse você vê em tudo quanto é indústria hoje, certo? Ele pegou conceitos de máquina de controle numérico, colocou programação, tá certo? E criou o que seria, ele está vivo até hoje, George DeVoe. E esse foi o primeiro robô móvel, ele chamava Shake, 74. Era controlado por dois computadores, que vocês estão vendo aqui no fundo, o pedaço dele está aqui no fundo, isso aqui é a parede. Mas o PDP-10 e o PDP-15 eram coisas desse tamanho, tá certo? Daqui lá, mais ou menos. Obviamente ficava externo a ele e era, todo o controle é feito comunicando via antena de rádio, tá? No geral, ele não é muito diferente de um carinha como esse, não. Certo? Só que, obviamente, naquela época já era impressionante o que eles conseguiram fazer. Então ele tinha link de vídeo, né, e rádio, câmera, tá? Odometria para poder medir o quanto que ele deslocou e para-choque, tá? Esse outro é um muito interessante, de 79, é o chamado Stanford Cart, foi construído por um pesquisador da área de robótica chamado Hans Moravec. Tá vendo? Você consegue construir, pega a bicicleta velha, tá vendo aqui, ó? Pega a bateria de carro, junta tudo, amarra com barbante, chiclete, marca já vai tudo. Mas muitas vezes a prova de conceito ela acontece assim, com coisas simples mesmo, né? Ele colocou um sistema de deslocamento, de movimento muito simples, são motores simples, mas o interessante dele é que ele utilizava uma câmera só e essa câmera era posicionada em várias localizações diferentes. Assim ele conseguia obter imagens diferentes da cena e fazer a reconstrução tridimensional. Então ele incorporou de fato visão computacional e robótica. Então ele era controlado com PDP-15, isso foi lá em Stanford, né? Link de RF, câmera, odometria e plataforma. Velocidade dele, ele andava 20 metros em 6 horas. Blazing speed. Ou seja, 33 metros por hora. 79, certo? Todo mundo conhece o Sojourner? Foi o primeiro robozinho que foi mandado para Marte, né? Certo? Tem história triste a respeito dele. Uma das técnicas que trabalhou no JPL, que trabalhou nele, que era responsável pelos sistemas embarcados e fazer esse bichinho acordar. Vocês lembram dessa história? Vocês eram nascidos em 97, né? Ela foi entrevistada. Só de brincadeira, ela fez com que quando o sistema acordasse, tocasse uma musiquinha. E sendo brasileira, ela escolheu uma musiquinha para poder ele tocar. Que foi? Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Vê se pode. A chance dela colocar uma aquarela do Brasil, uma coisa qualquer, colocou essa música, que era a música que estava na moda. Então, esse robô, infelizmente, tem essa mancha na história de ter sido acordado por uma... Nada contra o autor dessa música não, mas, né? Nem contra a escolha da nossa colega lá. Mais recentemente, claro, você sabe que tem o Odyssey e o Spirit, está sendo mandado um outro lá também, e o Odyssey e o Spirit eles excederam em muito tempo a longevidade deles, né? E só para vocês saberem, de fato, eles não são completamente autônomos, eles são telecontrolados, tá? E para vocês terem uma ideia, o tempo de trânsito de comando é 20 minutos. Ou seja, você mexeu o seu joystick aqui, daqui a 20 minutos o robô vai receber o comando lá e vai executar. Mais 20 minutos para você ver o que aconteceu. Então, se você estava à beira de uma cratera, você vai para frente, daí a 40 minutos você vai ver o fundo da cratera. Certo? 2005 teve um grande desafio, que foi o DARPA Challenge. DARPA é uma agência da defesa norte-americana e eles são grandes motivadores para avanço de tecnologia. Eles fazem coisas legais, por exemplo, eles colocam competições, dão o mesmo problema, passam para várias universidades e vê qual é o resultado que elas obtêm. Nesse caso, o problema era andar por 170 e poucos quilômetros no deserto, numa estrada de deserto. Ou seja, não tinha pavimentação, não tinha nada, estrada de areia, tá? De maneira autônoma, sem ninguém aqui dentro, tá? O carro tinha que mover completamente autônomo. Em 2004 eles tentaram o máximo que eles conseguiram, todos os participantes, né? A universidade, na verdade eram consórcios pesados, Intel entrou, Honeywell entrou, Stanford, fazia um consórcio, bolou de gente. Andaram no máximo 15 metros antes que o carro caísse dos pedaços, em 2004. 2005, então, de fato, houve a competição novamente, e aí Stanford ganhou com esse carrinho chamado Stanley.
Esse carro tinha, é simplesmente um Touareg, né? Já viram o Touareg da Volkswagen? Touaregzinho, de nada, certo? A Volkswagen fazia parte do consórcio. Volkswagen, Intel, Honeywell e mais algumas firmecas daí, certo? 6 Pentium M, nem existe isso mais, certo? 2005 já, mas era um Blade. Você tinha um bastidor atrás com 6 Pentium M, um switch gigabyte para comutação entre os processadores, 5 laser scanners, é irmão mais velho desse carinha aqui, mas mais preciso, esse cara está montado aqui em cima, 2 radares com visibilidade de 200 metros, 3 GPS diferenciais, que diferem do que você usa no seu carro, esse cara dá incerteza da ordem de poucos centímetros. GPS comum, mais bússola, unidade inercial, como essa que eu descrevi para vocês, e esse Volkswagenzinho aqui. Eles ganharam a competição. Então, cerca de 200 mil metros, né, 200 quilômetros aproximadamente, em 6 horas. Estão lembrados do Stanford Kart? Ou seja, 33,333 metros por hora. Então, se você pegar de 2005 a 79, você vai ver o quanto que a robótica avançou nesse intervalo de tempo. Tá? 10 mil vezes em 26 anos. O avanço é tremendo e está cada vez mais. Agora, como é que chegou? Como é que se obteve esse avanço? Claro que teve muita tecnologia desenvolvida nesse meio de tempo. Mas, principalmente, esse é o depoimento do Thrun, Sebastian Thrun, que a razão principal desse veículo ter conseguido resolver esse problema complicado foi software. Claro que é modelo probabilístico e tal, mas software. Muito mais do que integração eletromecânica. Então, sim, é importante a área de mecânica, fundamental. Sem isso não sai. É importante a área de elétrica, fundamental. Senão a parte de controle não anda. É importante ciência de computação, indispensável. Sem ela não sai nada. Então, sim, essas três têm que trabalhar junto. Mas, se eu pudesse colocar ênfase numa, eu colocaria exatamente em algoritmos e programas confiáveis, tá? Para fazer isso funcionar. Tem um professor da elétrica, colega nosso, meu ex-aluno, que é o Guilherme, que também tem um carro aqui na UFMG que é autônomo, chama Cadu, certo? O Cadu, alguns de vocês já devem ter visto o Cadu. Então, fica atento aí, é um trabalho bacana demais. Não andou uma distância como essa, mas ele tem toda a competência de poder ser, e já é autônomo, tá certo? Realizar desvio de obstáculos baseado em visão e um monte de coisa, tá? Então, aqui dentro, tá, da UFMG. Isso aqui é só para dar uma ideia.